Olá pessoal, tudo bem? Você tem dúvida de como aplicar um currículo para uma vaga internacional para trabalhar na Irlanda, na Alemanha, alguma área da Europa, às vezes no Canadá? Você tem dúvida ou nem sabe como começar a fazer o seu currículo? O que você tem que fazer? Quais são os primeiros passos? Se você tem essas dúvidas, perfeito, continue assistindo esse vídeo porque ele vai ser perfeito para você. Se não, sem problema, pode desligar que não tem rancor, tá? Bom, eu sou o Gianfranco, sou especialista de carreira, moro aqui na Irlanda já faz uns 3 anos e trabalho nessa área de RH mais ou menos com uns 10 anos aí. Então eu conheço um pouquinho sobre carreira internacional, recrutamento, processos de RH, então eu posso te ajudar um pouco. Hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre currículo. Primeiro passo, tá? Nesse assunto específico, dentro de currículo, que a gente pode falar horas sobre esse assunto, posso falar umas 2 horas só sobre isso. Eu vou falar especificamente só do trecho dos details, dos personal details. Que tipo de informação é essencial para você deixar lá, tá? É um erro muito comum e eu vejo que sempre que eu recebo currículos de brasileiros, eu vejo que tem muito mais coisa, muita coisa a mais e você não precisa, isso você pode perder algumas vagas só por isso, tá? Então, segura aí que eu já vou começar a falar quais são os itens que precisam estar no Personal Details aí no seu currículo, tá? Bom, perfeito, vamos lá. O que você tem que ter no currículo essencialmente, o que é primordial? Sempre quando a gente vai falar de currículo, a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, não existe currículo certo ou errado, tá? Esse é o ponto, não existe um único template. Mas segundo, a gente pode pensar em currículos que você tem alta e baixa performance. Isso que a gente vai sempre discutir aqui nesse canal, tá? A gente não vai colocar isso tá errado, isso é pecado, não é esse ponto. E sim a gente pensar o que é de alta performance e o que pode ser de baixa performance no seu currículo, tá? E quando a gente pensa em competição, uma competição ainda mais internacional, onde alguém, por exemplo, daqui da Irlanda quer contratar um brasileiro lá de alguma região do Brasil, você tem que ser muito bom, tá? Você tem que chamar muita atenção pro empregador querer falar assim, vale a pena eu esperar esse cara, essa profissional ou esse profissional lá do Brasil, por exemplo, e vir para cá. Então isso despende tanto tempo e também dinheiro. Então o empregador tem que realmente acreditar em você, então você tem que ser sempre alta performance. Se você for mais ou menos, você nem entra nessa peneira, tá? Então esse é o ponto principal que a gente tem que começar a discutir, que sempre você tem que ir para um currículo perfeito, né? Um currículo de altíssima performance. Então vamos começar agora falando sobre esses personal details, tá? O que é importante ter nesse campo, tá? Simples, coisa essencial: nome, contato e o ponto de contato, por exemplo, contato telefônico. Eu mantenho o contato telefônico? Sim, você pode deixar lá o celular, por exemplo. Eu deixaria direto o celular, mas não esqueça também de colocar tanto o código do país quanto o código da sua cidade. Isso é importante. Eu já recebi muitos currículos de pessoas ainda no Brasil só com DDD, então fica complicado, né? O cara não vai conseguir adivinhar esse processo, até porque em muitos países da Europa não tem o código do país mais um código da cidade. Isso é um detalhe, tem muitos países que é só o código do país e o código da operadora, então já tem essa diferença grande aí, tá? Então sempre se lembre de colocar todo o telefone. Lógico, o seu e-mail é essencial. Eu recomendaria fortemente você colocar também o link do seu LinkedIn. Depois a gente vai até falar um vídeo só sobre isso, porque tem como você inclusive editar essa parte, deixar ele mais agradável, visualmente mais agradável do que colocar um link gigante, tá? É um ponto interessante para aumentar também a sua performance. E também você pode colocar algum tipo de contato, por exemplo, no Skype, por exemplo. Você pode deixar esse seu usuário lá, que facilita nesse processo de contato, tá? Isso é extremamente importante. Isso vai ficar nos personal details. Mas, Jean, no Brasil, por exemplo, eu tenho que colocar minha idade, nacionalidade, por exemplo, ou de região que eu tenho que ir,
eu tenho que colocar também se eu sou casado, solteiro, se eu tenho filho, se eu tenho CNH, se eu não tenho. E aí, isso é relevante no currículo para a Europa, um currículo americano também, ele segue mais ou menos o mesmo padrão? Não, não é. Você não precisa colocar esses detalhes de estado civil, por exemplo, carteira, nacionalidade, carteira quando eu digo CNH, né? Estado civil, quantidade de filhos, essas coisas, não precisa. Jean, mas por quê? Por que não? Porque eu já coloquei e não deu problema nenhum. Caso você tenha alguma experiência nesse sentido, maravilha. Mas você não precisa colocar. De novo, lembra que a gente comentou, não existe certo ou errado? Existe o recomendado. O recomendado é não colocar esse tipo de informação. Por quê? Primeiro, dentro da Europa, como um todo, dentro de todos esses países, existe uma legislação muito grande e muito em cima aí do recrutador e das empresas, a não discriminação, tá? Então, se eu coloco já, por exemplo, que eu sou brasileiro, que eu sou indiano, que eu sou italiano, que eu sou português, que eu sou, que seja, whatever, pode gerar uma interpretação de, por exemplo, de discriminação. Eu adoro trabalhar com pessoas do Brasil ou eu odeio trabalhar com pessoas do Brasil. Então, por esse tipo de discriminação, para evitar esse tipo de discriminação, o conselho de recrutamento aqui, ele pede para não colocar esse tipo de informação, você não precisa. Inclusive, na Europa como um todo, ele não pode perguntar isso para você. Então, ele não pode perguntar, por exemplo, se você tem filhos, qual que é o seu estado civil, essas coisas ele não deveria fazer, né? São perguntas proibidas aí num processo de recrutamento, tá? Por que eu falo, então, para você não colocar? De novo, o recrutador, ele não tem que perder tempo olhando seu status civil ou não, tá? O recrutador, ele é treinado, ele deveria começar a olhar, assim, o recrutador perfeito, né? Olhar o que você executou, qual o seu background, tá? Qual que é o seu histórico. Desculpa, às vezes eu esqueço algumas palavras em português, mas você está aplicando para uma vaga internacional, vai ser tranquilo. Às vezes ele tem que focar no background e não no seu nome, por exemplo, tá? Ou não no seu tipo, se é male ou female. Ele não tem que olhar isso daí, ele tem que olhar o que você atingiu, o que você executou, que tipo de atividade você fez e se isso vai fazer esse match, né? Esse casamento para a vaga, tá? Então isso reforça o comportamento do recrutador, é olhar o que você executou. Não, sou casado ou não sou, tenho filho ou não tenho filho, tá? Então isso é uma dica importante que pode aumentar a performance de ser chamado. Às vezes nessa brincadeira, de novo, 1%, 2%. Mas quando a gente constrói o currículo todo pensando em alta performance, cada item a gente sempre vai ganhando 1%, 2% do seu currículo fica de alta performance, tá? Então, ficou claro? Então, resumindo, nome, contato, então eu vou colocar, melhor, contatos, para ficar claro, e LinkedIn, que também é uma forma de contato, né? Então, deixa esse tipo de informação. Já eu preciso colocar um endereço, às vezes você pode colocar isso se você quiser, tá? Esse é outro ponto também. Você pode colocar, por exemplo, eu sou, não sei, eu estava hoje trabalhando com um currículo de arquiteto, Maranhão, né? Maranhão, Brasil, ou se você quiser só colocar Brasil, você pode, tá? Você não precisa detalhar totalmente o endereço também, isso é uma outra dica. Mesmo se você estivesse já aqui na Europa, você não precisa colocar esse tipo de informação, porque também é outra legislação que é de privacidade de dados, tá? Então você não precisaria colocar tudo. Eu recomendaria para você que está no Brasil, no máximo colocar Brasil ou até nem ocultar essa informação, porque de novo, eu quero que ele mande um contato para você, mande um e-mail para você, até para você ver se você está sendo atrativo ou não para o mercado de trabalho. Beleza? Espero que tenha respondido essa primeira dúvida aí, que é do Personal Details, que muita gente nem se liga e já começa a reduzir a performance desse currículo. Tá bom?
Bom, se tiver mais dúvidas, vai escrevendo aqui nos comentários, vai deixando aqui o que mais você quer saber, que eu vou fazendo mais vídeos. E acompanhe nosso canal, que eu sempre vou lançar outras informações sobre currículo, LinkedIn, Job Interview. Vou colocando todo esse tipo de informação para você conseguir conquistar a sua carreira internacional. Tá certo? Muito obrigado e foi um prazer. Tchau, tchau.